Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente, que Deus esteja fazendo infinitamente mais em nome de Jesus Cristo, na vida dos meus amados irmãos, amigos que estão conosco nessa manhã, para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero estar trazendo para os amados irmãos palavras. Quero estar trazendo também louvores e também quero orar, interceder pela vida de cada um dos meus amados irmãos. A ele seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus esteja protegendo, guardando, operando e fazendo infinitamente mais na sua vida, na vida de todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, nós estamos na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Glórias a Deus, nós temos esse privilégio de estar trabalhando para Deus. Então quero também, meu amado irmão, minha amada irmã, falar um pouquinho a respeito, de um versículo que eu tenho aí em Hebreus, capítulo 12 de Hebreus, versículo 11. Eu quero estar trazendo aí, hoje nós vamos falar a respeito de disciplina, amém? Quero estar falando a respeito dos efeitos, da disciplina. Então quero estar com os meus amados irmãos, colocando diante de Deus aí tudo aquilo que Deus tem aí feito de maravilhas através da disciplina. E a disciplina verdadeiramente ela causa efeitos positivos na vida de muitas pessoas, e eu quero compartilhar com meus amados irmãos esses efeitos, da disciplina. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar aqui recarregando também o meu notebook aqui, que ele está querendo esvaziar aqui. Eu não estou encontrando o jeito de fazê-lo recarregar, senão daqui a pouco eu estou sem o notebook aqui, e eu quero estar trazendo algo aí para os amados irmãos que eu vou utilizar aqui no Facebook, mas parece que não está querendo carregar aqui e a dificuldade é grande. Oh, aleluia, glórias ao teu nome, Senhor dos exércitos, pois até que o Senhor tem cuidado de nós, até que o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas, e nós só temos a agradecer ao Senhor pelas tuas maravilhas, pelo teu cuidado, ó Deus. Que o Senhor venha, Senhor Deus, com teu poder, venha com tua unção, com teu sobrenatural sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias no nome santo daquele que tem cuidado mesmo dos teus filhos, que tem feito infinitamente mais na vida de cada um de nós. Amém? Então, maravilhoso tem sido o Senhor tem cuidado e o Senhor tem operado, o Senhor tem feito infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Amém? Glórias a Deus. Ele resolveu carregar aqui, então já estou mais tranquilo aqui. Então, continuando, eu sou o pastor Carlos Sales, pastor idealizador e responsável por esse trabalho, e também nós vamos estar trabalhando aí um pouquinho do livro da Era dos Mártires. Quero estar compartilhando com os meus amados irmãos mais um testemunho de fé daqueles que foram martirizados, E ali fica o testemunho, porque aqueles seus amigos relatavam uma história assim, que passaram por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, vai ser isso que nós vamos estar trabalhando, e também eu tenho deixado aí
dos links dos meus YouTubes. Eu peço aos amados irmãos, amigos que estejam aí assistindo os vídeos, deixando seu like, se inscrevendo no canal para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente, crendo que vai ser uma bênção, pois Deus tem cuidado, Deus tem feito aí do seu melhor para conosco. Então, coloquemos os nossos corações no Senhor. Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória, e a manifestação desse Deus é o que nós temos de melhor para as nossas vidas, no nome santo daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Glórias a Deus, o maravilhoso Senhor que tudo pode. Então, vamos aí estar orando, né? Glórias a Deus, vamos estar falando com Deus, colocando a nossa vida no altar, e Ele vai aí verdadeiramente operar na minha vida, na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por essa oportunidade que nós temos, ó Pai, de estar, Senhor Deus, buscando ao Senhor, colocando o nosso coração no teu altar, ó Pai. Então, Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pelas tuas benesses. Muito obrigado, ó Deus, pelas tuas mãos potentes, Senhor Deus. Ó Deus, por estar, Senhor Deus, nos dando, Senhor Deus, essa manhã gloriosa, Pai, com saúde, com paz, com alegria, prosperidade. Aqueles, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, necessitados, ó Pai, aleluia, seja qual for a área, Senhor Deus, aleluia, qual o teu filho, Senhor Deus, tem clamado, tem pedido, Senhor Deus, tem colocado-se diante, Senhor Deus, do teu santo altar. O Senhor, ó Pai, venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, ó Pai, encarecidamente, Senhor Deus, olha para os teus filhos e filhas, ó Pai, e opera, Senhor Deus, com o teu poder, opera, Senhor Deus, com a tua unção, opera, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, e faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Que seja, Senhor Deus, esse tempo, Senhor Deus, maravilhoso, que seja esse tempo, Senhor Deus, de nós estarmos, ó Pai, vendo, Senhor Deus, as tuas mãos potentes, ó Pai, agindo, Senhor Deus, na vida de cada um, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais. Assim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, assim nós colocamos a nossa vida no teu altar. Que seja o Senhor, ó Pai, a manifestar a tua glória, Senhor Deus, sobre nós. Que seja o Senhor, ó Pai, a fazer, Senhor Deus, divinamente mais, Senhor Deus, do que nós temos pedido, divinamente mais do que nós temos pensado. Seja o Senhor, ó Pai, a estar, Senhor Deus, ó Deus, operando, ó Pai, segundo, Senhor Deus, Deus, o teu Santo Espírito, segundo as tuas mãos potentes, segundo, Senhor Deus, o teu querer, segundo o teu efetuar. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nós nos colocamos, ó Pai, no centro da tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado, ó Deus. Faça de nós, ó Pai, verdadeiros instrumentos, ó Pai, do Senhor, ó Pai. Deus, esteja lavando, remindo, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, nós falamos contigo, ó Pai. Nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, todas as nossas necessidades. Cuida, Senhor Deus, das famílias, ó Pai. Toma, Senhor Deus, a criança, Senhor Deus, o adolescente, o jovem, ó Pai. Toma o adulto, Senhor Deus, toma um ancião, anciã, Senhor Deus. Toma, Senhor Deus, o matrimônio, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus. Toma, Senhor Deus, o relacionamento, ó Pai, dos teus filhos e filhas, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que haja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, bastante respeito, ó Pai, aleluia, entre, Senhor Deus, todos os envolvidos, ó Pai, aleluia, nesta família abençoada do Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja o Senhor, ó Pai, operando, Senhor Deus, nas igrejas, Senhor Deus, na vida dos pastores e pastoras, ó Pai, na vida, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, de missionários, missionárias, Senhor Deus, diáconos, diaconisas, que o Senhor esteja, Senhor Deus, tomando toda a membresia, Senhor Deus, assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, envolvendo, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Seja o Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, a estar, Senhor Deus, de uma forma, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, magnificadora, Senhor Deus, aleluia, está nos instruindo, Senhor Deus, nos capacitando, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, que nós venhamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, está transpondo as barreiras, ó Pai,
Deus, não deixa, Senhor Deus, que nós venhamos esquecer, Senhor Deus, de estar, Senhor Deus, na sala do trono, no santo lugar, ó Pai, clamando ao Senhor, ó Pai, nos dedicando, tendo comunhão com o Senhor, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então faça, Senhor Deus, nós te pedimos encarecidamente, Senhor Deus, infinitamente mais na vida, Senhor Deus, do teu servo, na vida da tua serva, que sejamos, Senhor Deus, ó Deus, escolhidos, ó Pai, aleluia, pelo Senhor, ó Pai, para estarmos, ó Pai, transpondo com as barreiras, ó Pai, com as dificuldades, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, visitando, Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, abaixo da linha da pobreza, Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, em situações difíceis, ó Pai, aleluia, aqueles, Senhor Deus, que estão em situações, ó Pai, que só o Senhor sabe, conhece, Pai, porque muitas vezes, Senhor Deus, nós olhamos para a pessoa só porque tem a pele branquinha, Senhor Deus, o cabelo ali mais ou menos penteado, Senhor Deus, só porque tem uma roupinha melhor, ou se não um carro, a gente olha e fala, não, tá bem, esse não passa por dificuldade, mas, aleluia, Senhor Deus, as dificuldades, ela não é, Senhor Deus, a respeito de um carro, a respeito de uma casa, de uma boa aparência, a dificuldade, ela vem para todos. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, de uma forma abundante, de uma forma transbordante, Senhor Deus, nas famílias, nas pessoas, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, cuidando, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, realizando sonhos, ó Pai, projetos, assim, Senhor Deus, nós te pedimos encarecidamente, toma aquele, Senhor Deus, aleluia, que está no asilo, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, cuida, Senhor Deus, abraça, protege, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai de encontro, Senhor Deus, aquelas pessoas, ó Pai, que estão, Senhor Deus, vivendo, Senhor Deus, nos vícios, ó Pai, muitas vezes, ó Pai, do sexo, ó Pai, de entorpecentes, ó Pai, muitas vezes, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, drogas, ó Pai, ilícitas, Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, olhando, Senhor Deus, ó Pai amado, protegendo, guardando, resgatando, tirando, Senhor Deus, do império das trevas, Senhor Deus, trazendo para o reino do Filho do teu amor. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, tira, Senhor Deus, da bebedice, Senhor Deus, tira, Senhor Deus, da prostituição, ó Pai, tira, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, ó Deus do latrocínio, ó Pai, tira, Senhor Deus, aleluia, do roubo, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja, Senhor Deus, entrando com as devidas providências, ó Pai, na vida, Senhor Deus, de cada um, ó Pai, para que possam, ó Pai, ver, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, o Senhor, ó Pai, aleluia, estender as suas mãos, ver o Senhor, ó Pai, estar socorrendo, ver o Senhor, ó Pai, estar, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nós rogamos ao Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, ó Deus, socorrendo, Senhor Deus, cada um dos teus filhos, ó Pai, para a honra e para a glória, Senhor Deus, do Senhor. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, eu louvo e engrandeço, ó Pai, aleluia, e magnifico ao Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, por aqueles, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, nos centros, ó Pai, de recuperações, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor Deus, que rema, Senhor Deus, que a Tua palavra, Senhor Deus, que é viva e eficaz, ó Pai, esteja, Senhor Deus, eficazmente, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, dos Teus filhos e filhas, ó Pai. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, infinitamente mais, aleluia, Senhor Deus, que nós temos, ó Pai, colocado diante do Senhor. Visita, Senhor Deus, aleluia, os Teus filhos, ó Pai. Que o milagre do Senhor, ó Pai, esteja vindo, Senhor Deus, sobre a nossa casa. Que o milagre do Senhor esteja vindo, Senhor Deus, sobre a nossa família. Que nós possamos, ó Pai, no Teu nome, ó Pai, ver, Senhor Deus, a Tua face, Senhor Deus, em cada, Senhor Deus, obra, Senhor Deus, em cada pessoa, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Que nós venhamos, ó Pai, ver o Senhor agindo, Senhor Deus, com poder e bondade, Senhor Deus, aleluia, na vida, Senhor Deus, de todas aquelas pessoas, ó Pai, que se encontram, ó Pai, em situações, ó Pai, aleluia, dificílimas, Pai. Quantas pessoas precisam de ajuda, Pai. Quantas pessoas precisam, Pai, do Teu socorro. Assim, Senhor Deus, nós clamamos a Ti, Senhor. Pai amado, Pai querido, esteja indo de encontro também, Senhor Deus, aquelas pessoas, ó Pai, que estão acamadas, ó Pai, cadeiras de rodas, muletas, ó Pai, aleluia, aquelas pessoas que se encontram, ó Pai, aleluia, em dificuldades, Senhor Deus, mais terríveis, ó Pai, deste mundo, mas o Senhor, ó Pai, é Deus quem socorre, o Senhor é Deus quem opera, o Senhor é Deus quem faz
infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus de Israel, entra, Senhor Deus, nós te pedimos encarecidamente, Senhor Deus, com as providências, ó Pai, trazendo cura, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, milagre, Pai, trazendo, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, a Tua presença santa, Senhor Deus, transforma, cura, liberta, Senhor Deus, aleluia, faça, Senhor Deus, uma obra, Senhor Deus, que o Teu avivamento, ó Pai, esteja, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, de cada um, Senhor Deus, que possamos, ó Pai, aleluia, querer mais e mais, Senhor Deus, da Tua presença, do Senhor, ó Pai. Então, Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, nos leitos hospitalares, ó Pai, nas UTIs, nos CTIs, ó Pai, em coma, Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, com Teu poder, com a Tua unção, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, está, Senhor Deus, despertando os Teus filhos, ó Pai, para uma nova vida, Senhor Deus, vida de vitória, Pai, vida, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de abundância, Senhor Deus, de longevidade. Assim, Pai amado, em nome de Jesus Cristo nós clamamos. Também o Paizinho de família, Senhor Deus, aquele, Senhor Deus, que rege, Senhor Deus, aleluia, sobre os seus familiares, ó Pai, aleluia, levando o sustento, ó Pai, ele tem estado, Senhor Deus, de joelhos dobrados, ó Pai, clamando, Senhor Deus, por uma porta aberta, clamando, Senhor Deus, pelo Teu socorro. Assim, Pai amado, Pai querido, eu louvo e engrandeço o Senhor. Eu te peço, ó Pai, que, aleluia, Senhor Deus, o Teu milagre, Senhor Deus, as Tuas mãos potentes, ó Pai, esteja, Senhor Deus, sobre esses Teus filhos e filhas, Senhor Deus, para que possam crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, diante do Senhor. Assim, Pai amado, Pai querido, faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Que o Senhor venha, Senhor Deus, aleluia, estar, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, de uma forma abundante, de uma forma transbordante, Senhor Deus, para que possam, Pai, ter, Senhor Deus, a remuneração necessária, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, cuidando, Senhor Deus, de todas as suas responsabilidades, cuidando, Senhor Deus, de toda a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus, que bom nós estarmos aqui, aleluia. Sam, seja bem-vindo, Sam. Aleluia, que Deus esteja te protegendo, guardando, lavando, remindo, transformando, em nome de Jesus Cristo, né? Que bom, amados irmãos, nós estamos aqui. Eu trouxe um texto que eu quero compartilhar com meus amados irmãos, conforme aqui já falei, e que Deus esteja aí agindo, né, com poder e bondade sobre as nossas vidas, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então, os benefícios da disciplina, glórias a Deus. Diz assim, uma história que eu quero contar. No início do nosso casamento, minha esposa, ela passou por 2 anos trabalhando como enfermeira pediátrica em um enorme hospital. Assim, aleluia, glórias a Deus. E esse hospital era o hospital pediátrico infantil. A unidade que ela trabalhava regularmente recebia jovens pacientes que precisavam desesperadamente de cuidados médicos. Às vezes, cuidados extremos. Um dos maiores desafios do trabalho dela, que exercia até mesmo o peso emocional de cuidar de crianças que nunca se recuperaram, era lidar com os pacientes bem intencionados, porém mal orientados de seus pacientes. Ocasionalmente, pais ou outros membros preocupados da família reclamavam e até mesmo interferiam no tratamento prescrito para as crianças doentes e feridas. Elas não conseguiam ficar parados vendo seus filhos suportarem a dor de uma injeção ou serem forçados a engolir um medicamento. Dona e suas colegas eram acusadas até mesmo de serem cruéis, indiferentes a todas as situações. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, seja bem-vinda nessa manhã. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Um feliz domingo para ti. Amém? Glórias a Deus. E assim,
Aleluia, glórias a Deus. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, parece que eu adiantei aqui. Então tá, até mesmo de serem cruéis e indiferentes às vezes. Eu nunca conseguiria ser uma enfermeira pediátrica, porque eu amo muito as crianças. Era uma afirmação que ela ouvia muitas vezes, embora ela nunca tinha dito nada em resposta. O pensamento que sempre vinha à sua mente era o seguinte: você realmente pensa que a razão pela qual estou fazendo isso é porque eu não amo as crianças? É exatamente o oposto. É por eu amar ao seu filho que estou disposta a infligir dor, se necessário, para aplicar o medicamento que podem restaurar a saúde dele. Eu não gosto de vê-lo chorar, mas eu sei que o benefício a longo prazo vale a dor de curto prazo. É assim que Deus quer que pensemos sobre a disciplina. Disciplina incluindo aquelas que os pais são responsáveis por aplicar em casa. De fato, a palavra hebraica usada pelo Antigo Testamento é a palavra grega usada no Novo Testamento para disciplina. Transmite a ideia de correção, que resulta em educação e um esforço positivo altamente valioso. Para muitas pessoas hoje, contudo, disciplina é uma palavra feia. Elas veem toda a ideia a partir de uma luz negativa e restritiva, que é a associação de punição, dor, sofrimento e privação. Embora essas realidades possam estar envolvidas de certa maneira, toda verdadeira disciplina nunca é um fim em si mesmas. Sempre é um meio para um fim desejável. Como Hebreus capítulo 12, versículo 11, que eu quero trazer para os amados irmãos. Hebreus capítulo 12, versículo 11, para nós estarmos aí trazendo a Bíblia para o nosso estudo, para tudo aquilo que Deus quer fazer na minha vida, na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Diz assim: na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. 12, versículo 11. Então, é muito bom, amados irmãos, nós estarmos recebendo de Deus, a disciplina. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Disciplina é uma atividade que acontece no momento, mas sempre tendo em vista depois. O fazendeiro empreende a disciplina de arar, plantar, tomar conta do solo, não tendo em vista essas atividades em si mesmas, mas tendo em vista a colheita que elas irão resultar no seu sacrifício. É precisamente por causa dos resultados positivos que Deus não refere, ou melhor dizendo, não retém a disciplina do povo que Ele ama. Essa é uma verdade vitalmente importante de ser lembrada pelos cristãos quando passam por provações e dificuldades. O autor de Hebreus enfatiza em ponto
citando Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12, para encorajar seus leitores que não se fatiguem, ou desanimem, ou desmaiem em meio ao sofrimento. Ele pede que eles e a nós que nos lembremos de que Deus nos trata como filhos nessa passagem, quando ele diz: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles, aleluia, quando por eles és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o filho a quem, aleluia, recebe. Está aí em Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e versículo 6. Da mesma maneira, Deus chama os pais a serem, aleluia, como Ele, amando os próprios filhos o suficiente, a ponto de discipliná-los apropriadamente, ou melhor dizendo, apropriadamente. Ele faz isso expondo os benefícios positivos que deveriam, aleluia, que derivam da disciplina da criança. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Não apenas os pais que beneficiam, mas a criança também se beneficiará. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Provérbios capítulo, aleluia, 22, versículo 15. Provérbios capítulo 22, versículo 15. Eu quero estar indo em Provérbios com meus amados irmãos. Provérbios 22, 15. Glórias a Deus. Ele é o autor e consumador, aleluia, da nossa fé, do nosso aprendizado, desse amor genuíno que Ele tem para conosco. 22, 15, que diz assim, desta maneira: a estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afugentará dele. Amém? Então, que maravilha! Uma criança bem disciplinada terá a sua insensatez exposta e corrigida de forma tão regular e consistentemente que a beleza e a bondade da sabedoria se tornarão cada vez mais atrativas a ela. A Escritura deposita a responsabilidade de disciplinar as crianças diretamente sobre os ombros do pai e da mãe, especialmente do pai. A mais clara e sucinta declaração de respeito disso é feita por Paulo em Efésios capítulo 6. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Esse versículo cobre toda uma gama de deveres paternais. Então, após adverti-lo que não provoqueis os vossos filhos, Paulo fundamentalmente admoesta o pai e a mãe especificamente, glórias a Deus, os pais, a criarem seus filhos, ou melhor dizendo, seus próprios filhos. Esse simples e claro mandamento é tão profundo que, se fosse compreendido e obedecido por todos os pais, a maioria dos males sociais associados a comportamento juvenil seriam eliminados. O trabalho de criar filhos não pertence diretamente à escola, à sociedade, à igreja ou grupo de jovens, mas os pais, de acordo com o apóstolo Paulo, não é necessário uma aldeia para criar uma criança, é necessário um pai. Se fôssemos pensar em Efésios capítulo 6, versículo 4, como uma mala de ferramentas para a paternidade, nós, aleluia, precisaríamos reconhecer que as duas ferramentas principais que Deus criou para que os pais
usassem na criação dos filhos são a disciplina do Senhor, é a instrução do Senhor, são palavras que transmitem duas atitudes paternais vitais. A primeira é física e a segunda é verbal. A disciplina do Senhor é aquilo que é feito a uma criança, ao passo que a instrução do Senhor é aquilo que é dito a uma criança. Elas devem ser usadas juntas para que as crianças sejam treinadas devidamente a viver bem no mundo. A disciplina que esse versículo tem em mente é aquela que inclui a correção de uma criança que deliberadamente desobedeceu uma instrução apropriada das autoridades estabelecidas por Deus. Capítulo 6, versículo 1 a 3. Tal correção pode envolver punição física, daí a referência à vara da disciplina de Provérbios, capítulo 22, versículo 15. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, uma criança bem disciplinada terá a sua insensatez exposta e corrigida. Glórias a Deus. De forma tão regular e consistentemente que a beleza e a bondade da sabedoria se tornará cada vez mais atrativas a ela. As Escrituras depositam a responsabilidade de disciplina diretamente ao ombro de cada pai, de cada mãe. Amém? Nós precisamos nos colocar diante de Deus e falar: Deus, olha, entra com essas providências, pois eu preciso do Senhor. Então, a punição corporal parece bárbara, inevitavelmente abusiva para a sensibilidade moderna. A Bíblia, contudo, não hesita em recomendá-la como parte da disciplina que deve ser administrada no lar. Não retires da criança a disciplina, pois a fustigará com a vara e não morrerá. O tipo de disciplina visada é aquela que intencionalmente causa certa quantidade de dor através do uso da vara. O uso de disciplina não é abuso infantil. Não tem nada a ver com violência induzida à raiva. Tais maus tratos infantis são repugnantes e devem ser repudiados por qualquer um que tenha sequer um pouco de bom senso e decência. Disciplina bíblica, aleluia, não é abuso infantil. São duas coisas completamente diferentes. Essa, se levada ao extremo, lógico, resulta em morte. Mas a disciplina bíblica que emprega uma vara ou uma sola para aplicar certa quantidade de desconforto está muito longe dessa categoria. A criança que experimente o tipo de disciplina que a Bíblia promove não morrerá com o resultado. Deus deu a significativa salvaguarda para impedir que a disciplina que ele recomenda seja degenerada em abuso, a saber, o uso segundo a ferramenta e instrução. Pais são professores e a instrução que eles devem dar a seus filhos exige conversa, muita conversa. Todo o livro de Provérbios é um exemplo de como os pais devem regularmente ensinar os seus filhos a sabedoria de Deus através de várias especiais e situações, tanto boas como ruins, que a vida oferece. Isso certamente inclui tempos de correção. Não é suficiente que o pai aplique a vara, ele deve também aplicar palavras. Ele deve dar instrução do Senhor, assim como a disciplina do Senhor, quanto a vara tiver
que ser empregada, a criança deve ser ensinada a ver a situação à luz da verdade bíblica. Quando a sua filha peca, explique a ela o que ela fez em termos simples. Deixe claro o que ela deveria ter feito. Faça a autoridade de Deus ser eficaz, dizendo que a ela o que Deus diz sobre a situação direta, como em não darás falso testemunho ou indiretamente. Crianças devem obedecer aos pais no Senhor. Ensine-a que você está aplicando a vara pelo pecado dela, porque você a ama demais para não corrigi-la. Provérbios capítulo 13, versículo 24. E que você ama o Senhor demais para não, aleluia, obedecê-lo. João capítulo 14, versículo 15. Depois simplesmente explique que Jesus morreu na cruz para pagar por esse tipo de pecado. Lembrar disso ajuda os pais a transformar cada ocasião de sérias disciplina em uma ocasião para uma conversa sobre o Evangelho. Você é o papai, somos pecadores, mas Jesus morreu por pecadores como nós, para nossos pecados fossem perdoados. Deus perdoa todos aqueles que confiam em Jesus. Eu vou orar a Deus agora para dar você um novo coração, que você vai odiar o pecado e confiar em Jesus para perdão, aleluia, do seu pecado. Ore e repita quando for necessário. Quando os pais veem essas questões claramente e trabalharem para treinar seus filhos consistentemente na disciplina e instrução do Senhor, eles têm a razão para orar na esperança de que o Senhor, que confiou essa criança a eles e que está capacitando a levá-las à sabedoria bíblica, a salvá-la graciosamente, estabelecerá firmemente o seu reino no coração dessa criança, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar buscando a Deus aí a todo tempo e lugar. Essa disciplina que nós falamos aqui para as crianças, essa disciplina, elas não só se aplica nas crianças, mas essa disciplina, ela se aplica também às nossas vidas como homens e mulheres, porque muitas vezes nós disciplinamos as crianças, mas nós nos deixamos, aleluia, à vontade, né? Mas o Senhor quer que também venhamos ser disciplinados, que nós venhamos a nos disciplinar segundo o que a palavra do Senhor está dizendo, a meu respeito e ao teu respeito. Muitas vezes, amados irmãos, nós precisamos fazer algo, nós precisamos corrigir algo e nós não corrigimos, mas nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: Deus, me ajuda para que essa disciplina ela não venha a ser somente as crianças, mas que eu venha me disciplinar segundo a tua palavra, segundo as ordens dos teus mandamentos. Então que nós venhamos nos disciplinar segundo o que Deus tem aí colocado em nossas mãos. Amém? Isabela, seja bem-vinda. Também Karine, seja bem-vinda. Também Diego, seja bem-vinda. Aleluia, está aqui Diego Alves, né? Mas tem aqui Rendi, né? Rendi, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Tozer, seja bem-vindo. Que Deus esteja trazendo todos aí debaixo das suas mãos poderosíssimas, que Deus esteja fazendo infinitamente mais na vida de cada um de vocês, amém? Então sejam todos bem-vindos. Eu quero trazer um pouquinho, aleluia, a respeito da Era dos Mártires. Eu quero ler um pouquinho a respeito desse livro, né? A gente está quase chegando ao fim, né? Mas ainda tem um bom pedacinho para a gente chegar ao fim. Mas eu quero estar aqui buscando ao Senhor juntamente contigo. Quero estar colocando
a nossa vida diante desse Deus aí, falando com Ele, que nós precisamos dele, nós precisamos do seu grande amor, nós precisamos do seu grande poder, que Ele venha aí nos instruir, que Ele venha fazer infinitamente mais na minha vida, na tua vida, que nós possamos estar crescendo diante do seu poder, diante da Assunção, que Ele venha aí nos renovar a cada dia, a cada instante, a cada momento, e que Ele venha achar em mim, em você, corações de verdadeiros adoradores, amém? Então, os flagelos ocasionados por Bonner, eu quero estar aqui dando continuidade, clamando a Deus nesse dia 17 de setembro de 2023. Eu quero estar juntamente contigo para que nós façamos aí a leitura a respeito desse livro dos mártires, amém? Quando este cruel prelado católico percebeu que nem a persuasão, nem as ameaças ou a prisão eram capazes de produzir qualquer alteração na mente de um jovem chamado Thomas Inshaw, mudou a Fulham, ou mandou-o a Fulham, e durante a primeira noite colocou-o no tronco, sem outro alimento além do pão e água. Na manhã seguinte, foi ver se este castigo havia promovido alguma mudança na mente dele. Mas ao ver que não, aleluia, enviou o seu arcediago, Dr. Asperfield, para que conversasse com ele. Aquele senhor logo percebeu o humor diante das respostas de Inshaw. Classificou como rixoso e perguntou-lhe se não percebera que tal atitude condenava a sua própria alma. Inshaw disse-lhe: estou seguro de que vos dedicais a promover o tenebroso reino do mal e não por amor à verdade. Essas palavras foram transmitidas pelo arcebispo ao bispo, que com um furor que quase lhe impedia de articular as palavras, disse-lhe: assim respondes a meu arcediaco, menino perverso, saibas que te sujeitarei. Trouxeram-lhe então 2 ramos de salgueiro, ao fazer com que o menino, que não opôs qualquer resistência, se ajoelhasse em frente a um grande banco branco em seu jardim. Açoitou-o até que se viu obrigado a cessar, por faltar-lhe o alento de estar esgotado. Uma das varas ficou completamente destroçada. Inshaw padeceu muitos outros sofrimentos conflitivos, mas mãos do bispo, este ao final, para eliminá-lo, conseguiu falsas testemunhas para que apresentassem suas acusações contra ele, as quais foram todas negadas pelo jovem, e, em resumo, negou-se a responder a qualquer interrogatório que lhe fosse feito. 15 dias depois disso, o jovem foi atacado por uma febre ardente e, a pedido de seu patrão, Sr. Pugson, do pátio da igreja de São Paulo, foi retirado da prisão, e o bispo não duvidou que Inshaw procurara a própria morte. Contudo, permaneceu enfermo por mais de um ano
E durante esse tempo a rainha Maria morreu, e por este ato da divina providência escapou da fúria de Bonner. John Willis foi outra pessoa fiel, sobre a qual caíram os açoites de Bonner. Era irmão de Richard Hillis, já mencionado, queimado em Brentford. Insall e Hillis foram presos juntos na carvoaria de Bonner e em seguida levados a Fulham, onde permaneceram durante 8 ou 10 dias presos em troncos. O espírito perseguidor de Bonner manifestou no trato que proporcionou a Willis durante os seus interrogatórios ao golpeá-lo frequentemente na cabeça com um pedaço de pau, agarrá-lo pelas orelhas e golpeá-lo sob o maxilar inferior, mediante a afirmação que baixasse a cabeça como um bandido. Por não conseguir com isso qualquer indício de retratação, levou ao seu bosque e ali debaixo de algumas árvores açoitou até que ficasse esgotado. Essa cruel ferocidade foi provocada por uma resposta do pobre mártir, que, ao ser perguntado há quanto tempo não se ajoelhava diante de um crucifixo, disse: "Não o faço desde a idade da razão, e nem o farei ainda que me despedacem como cavalo imolados." Bonner então mandou que fizesse o sinal da cruz diante do seu rosto, proposta que ele recusou, e então foi levado ao bosque. Certo dia, enquanto Willis estava preso ao tronco, Bonner perguntou-lhe que nota dava ao seu alojamento e à comida. "Estaria bem para mim", respondeu ele, "ter um pouco de palha para sentar-me ou deitar-me." Neste momento entrou a mulher de Willis, que em avanço estado de gestação, a qual rogou ao bispo por seu marido e disse-lhe valentemente que teria o filho ali mesmo se não permitisse que seu marido voltasse para casa. Para livrar-se da importunação da boa mulher, dos problemas de uma parturiente em seu palácio, disse a Willis que fizesse o sinal da cruz e dissesse: "In nomine Patris et Filii e Spiriti Sancti. Amém." Willis omitiu o sinal e repetiu as seguintes palavras: "Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém." Bonner quis que repetisse as palavras em latim, ao que Willis não colocou objeção. Ao conhecer o significado das palavras, logo permitiu-lhe que fosse para casa com sua mulher e encarregou o seu parente Robert Rose a levá-lo à Catedral de São Paulo no dia seguinte, onde foi por si mesmo e, ao assinar o documento em latim, foi posto em liberdade. Era o último dos 22 presos de Islington. Então, assim, nós terminamos, hoje mais um episódio a respeito da perseguição na época da Inquisição, do prelado católico, dos papas católicos, a Santa Inquisição, onde milhares de pessoas foram mortas pelos papas católicos. E Deus, segundo a sua riqueza e graça, segundo o seu poder, segundo as suas maravilhas, Deus, naquele dia, naquele grandioso dia, nós compareceremos diante do tribunal de Cristo.
e todas as atrocidades que aqui fizermos, nós pagaremos, porque o Senhor, Ele é o meu Redentor, Ele é o nosso Redentor, Ele é quem faz infinitamente mais. Então que Deus esteja abençoando a cada um dos meus amados irmãos, que Deus esteja aí operando, fazendo com que nós venhamos crer, fazendo com que nós venhamos estar em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo lavados, remidos e transformados pelo poder do seu nome. Amém? Nós iremos terminar essa live. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta com a escola dominical. Amém? Isadora, seja bem-vinda. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus esteja guardando a ti, guardando todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Então que Deus esteja aí falando mais a respeito, aos nossos corações, que Deus esteja aí operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos teus filhos e filhas, ó Pai, que estão conosco nessa live. Que o Senhor esteja protegendo, guardando, lavando, remindo e transformando para a grandiosidade do teu nome. Assim, Deus, nós fazemos, ó Pai, esse trabalho, nós clamamos ao Senhor que vidas sejam salvas, restauradas, ó Pai, que pessoas, ó Pai, doentes sejam saradas, curadas, Senhor Deus. Nós clamamos, ó Pai, que famílias, ó Pai, aleluia, casamentos, ó Pai, sejam, Senhor Deus, refeitos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, assim, Pai amado, Pai querido. Nós clamamos ao Senhor, Pai, para que o Senhor venha fazer, Senhor Deus, infinitamente mais. Porque nós sabemos, ó Pai, que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E nós queremos, ó Pai, estar, Senhor Deus, sendo transformados, Senhor Deus, pelo Teu poder, pela unção, aleluia, do Teu grande poder, do Teu grande nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém, amém e amém. Tiago Muniz, que Deus esteja te abençoando aí nesta manhã, protegendo, guardando, em nome de Jesus. Amém? Daqui a pouco nós estaremos de volta com a escola dominical dessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Fica todos na paz. Deus abençoe.